Depois, pronto, a partir de agora está gravando, tá? Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui na aula de Design de Joias 2, do curso de Gemologia da UF. Eu tenho a grande honra e prazer de receber o Gustavo Henrique. Ele é lá de São Paulo, né? Limeira, não é isso? Isso, exatamente. E aluno do SESC, é isso? Do Senai. Senai. Isso. Aluno do Senai, e ele está em treinamento para participar de uma competição mundial de produção de joia em Xangai desse ano. É isso ainda vai acontecer. Isso, vai acontecer no ano que vem. Isso aí, ótimo. Eu conheci na Tecnogold, achei muito interessante o trabalho dele, o que ele está fazendo, e como aqui nessa disciplina nós estamos tentando entender como é o processo de produção e feitio, tanto no aspecto artesanal quanto industrial da joia, quer dizer, da parte de metal, ourivesaria e também da gema, pedraria. E os alunos estão com o desafio de montar um projeto para a sua própria ourivesaria, sabe, Gustavo? Uhum. Então, eu resolvi lhe convidar, e que bom que você aceitou, para você falar um pouco de como que você faz uma joia e como é participar dessa competição aí mundial. Você já esteve lá outras vezes, não é isso? Já participei de outras competições estaduais, já tive interação com o pessoal também do ramo, no nosso ramo nacional. E tô sempre com esse pessoal da joia. Essa questão da joalheria artesanal é um público bem grande. Então, aí o que a gente vai fazer? Ele está lá no ambiente de estudo dele, não é isso? Isso. Então, aí lá ele tem os equipamentos, material, aí ele vai falar um pouco. Né? Ele teve um caso de 2011 que eles receberam um projeto, um desenho técnico que eles tinham que desenvolver, e as próximas competições eles vão ser sorteados, vão abrir um envelope e tirar lá de dentro, passa uma joia no estilo Art Deco. Aí eles vão ter que desenrolar num determinado tempo, não é isso? Quem fizer melhor, tempo menor, ganha a competição. Quem fizer melhor dentro do tempo é o campeão. Então, agora é com você. Pode nos agraciar como você achar melhor. Então, pessoal, boa tarde. Professor, como o professor já disse, meu nome é Gustavo. Atualmente sou representante de São Paulo na etapa nacional mundial para representar o Brasil em Xangai. E hoje eu passo desde 2019 por um treinamento onde a gente tem que confeccionar joias totalmente de forma artesanal, buscando sempre a perfeição da peça. Eu estou aqui no meu espaço de trabalho, minha bancada e tudo, e aí eu vou mostrar um pouco para vocês a questão das ferramentas e também de algumas peças que eu fiz. Como o professor disse aí, estava lá na feira e aí eu confeccionei um brinco. Seria esse brinco aqui, ó. Ele deve ter enviado algumas fotos lá também. Essa é uma das peças que eu tenho aqui. Esse é um brinco confeccionado totalmente manual, sem utilização de função, nem coisa do tipo. Desculpa interromper, Gustavo, mas pra mim não tá aparecendo o brinco. Não consegue ver aqui? Não. Na câmera não tá aparecendo a peça? Eu tô conseguindo ver. Luana, você tá vendo o que na sua tela? Então, pra mim não tá nem com a câmera ligada, então pelo visto é minha internet. Pode ser internet, sim, viu? Pode ser internet. Eu vou tirar um print, então, aqui pra mostrar pra você depois, se a internet não voltar. Mas o professor acho que tá gravando, né? Aí também dá pra acompanhar depois. Não se incomode não, porque depois eu vou compartilhar essa gravação, aí vocês podem ver os detalhes também. Tudo bem, desculpa interromper. Não, tranquilo. Isso, tranquilo. Me manda seu e-mail no chat que eu vou tentar compartilhar um doc aqui com você. E aí a ideia é confeccionar uma joia na competição,
onde eu tenho um determinado tempo para fazer cada módulo. E depois, no final desses módulos, eu tenho que fazer uma montagem. No caso, esse daqui, que foi a peça que eu fiz lá na feira, na Tecnogold, no stand do Senai. Algumas outras peças que eu fiz, faço até hoje, durante o treinamento para a etapa mundial. Esse aqui, ó, inspirado no Canadá. E nós fizemos só a pré-cravação, que é onde vai ser cravadas as pedras. Tem até as garrinhas, tudo para cravar, só que a gente não chega a cravar por ter que passar por uma avaliação ainda, ver a questão da solda das garrinhas, ver a questão dos furos, se estão alinhados, ver a questão de escareamento, se está tudo ok, se dá para ser cravado realmente uma pedra ali no local que foi pedido. E durante esse campeonato, a gente tem também um módulo agora novo de desenvolvimento, onde a gente tem que criar uma joia e colocar ela ali no centro. A partir de um tema, que nem o professor falou, que eu tinha comentado com ele que no último Mundial o tema escolhido era Art Deco. Então eles dão um tema para você trabalhar em cima daquele tema, e com o tema vem junto alguns pré-requisitos. Por exemplo, atualmente agora eles estão pedindo que tenha 4 tipos de cravações diferentes, sendo elas cravação invisível, aquela só com furinho escariado, cravação inglesa, que é com filetezinho, cravação com garra frisada e soldada, todo esse tipo de joia. Então, aqui é basicamente todo o processo de desenho onde eu faço a criação dessa peça que eles pedem. Então aqui tem a ideia, onde eu venho passando de um desenho para o outro, trazendo as curvas, sempre mesclando uma imagem com a outra. E aí a gente vai trazendo de uma forma, por exemplo, de um abajur até uma joia, que aí começa a se aparecer. A questão das chapas curvadas, sobrepostas, paleta de cores, onde a gente tem que apresentar uma pedra, tipo de pedra, o material que a gente vai utilizar, até chegar na joia final que a gente vai confeccionar. Isso tudo sendo feito em ouro 18 quilates, né, nessa etapa da competição. E aqui, pessoal, eu tenho todo minha área de trabalho mesmo. Essa aqui é a sala onde eu treino atualmente, tem meu gás. Eu vou começar por onde, desde o início mesmo, para a gente começar a confeccionar essa joia. Então tem aqui, ó, minha arinha de fundição, onde eu tenho um maçarico de fundição, cilindro de oxigênio, aqui uma rileira para ser despejada todo o material, seja prata ou ouro. Aqui outro tipo de rileira, essa aqui é mais utilizada para fazer anel, onde já sai no fiozinho quadrado. Aqui o cadinho, óculos de segurança, a questão da vassourinha para limpeza, questão de todo o cuidado com o material, por ser ouro, então vocês sabem o cuidado que tem que ter. Aqui algumas coisas para limpeza, a questão do sal, para ajudar no material que às vezes racha, esse tipo de coisa, de contaminação, a gente acaba utilizando algumas coisinhas. Por exemplo, o sal, cisnem mesmo de cozinha, e aqui é o salitre, né, que também ajuda a dar uma purificada no material e deixar o material bem melhor, de acordo com se estiver rachando ou coisa do tipo. Aqui também tem um bórax, que é o pozinho que a gente utiliza no cadinho para que o material não grude, não perca o material na fundição. Aqui eu tenho também um ultrassom onde limpa todas as minhas peças. Onde eu passei por um processo de laminação ou de lixa, sempre utilizo o ultrassom para limpar, para depois voltar a soldar. Porque acaba ficando algum pozinho ali, e aí se você soldar, consequentemente o pozinho que ficou da lixa, da lima, vai grudar na peça e depois você não vai conseguir tirar. Tenho aqui também a questão das minhas brocas e
de acabamento. Então tem aqui, ó, algumas lixinhas, alguns disquinhos de acabamento, tirinhas de lixa que eu faço para utilizar. Tem aqui todas as serras. Eu utilizo serras mais finas, então da 2/0 a 5, a 8/0. Tenho muita serra mesmo. Por ser todo o processo manual, um dos maiores quesitos que eu tenho que ter é a questão da serra. Tem que saber serrar perfeitamente. Aqui, muitas brocas também eu tenho. Algumas brocas aqui. Tenho vários joguinhos de fresas bolas de diversos diâmetros para poder cravar as pedras. No caso, na competição a gente não crava, mas como eu disse anteriormente, a gente faz todo o espaço da cravação de acordo com o desenho. Então, no desenho ali já tem estipulado que pedra que vai ser cravada e o tamanho da pedra que vai ser cravada. Então, a gente já tem com base ali basicamente tudo que tem para cravar, faz a pré-cavação, mas não coloca a pedra no encaixe. Tenho aqui também, ó, um joguinho de cocinete para fazer toda aquela movimentação da joia, para quem já viu aquela joia que tem todos os tipos de joia que tem rosca, esse tipo de coisa, a gente utiliza isso daqui, ó. Esse joguinho aqui de macho, bico de maçarico, agulha também. Aqui todo aquele joguinho de trifilação, onde eu posso puxar meus fios. Então, sair do processo de laminação. Tenho aqui o processo de puxar o fio quadrado, deixar ele o menor possível, de acordo com a nossa prova. Aqui o redondo, onde eu uso também para puxar tubo. Aqui outra fieira de fio redondo, essa de tungstênio, porque a qualidade é melhor e alguns furos menores, como vocês podem ver. Tenho aqui também algumas chatoneiras, o pessoal deve conhecer bastante, por ser do ramo de gemologia, onde são feitas as caixinhas da pedra. Então, por exemplo, aqui tem uma chatoneira redonda para fazer chatõezinhos redondos para pedra redonda. Aqui tem a chatoneira quadrada para fazer chatãozinhos quadrados para pedras quadradas. Tenho aqui também um tribulê de bracelete, uma madeirinha para conformação, chumbo também para conformação, muito interessante. Tenho aqui todos os meus jogos de multidores, que é para me conformar minha peça, de acordo com o que está sendo solicitado no desenho, dependendo da curva. Então, por isso, vários tamanhos de multidores. Desde o mais pequeno até o maiorzão, grandão. Para atingir a curva perfeita da peça. Dado ranhura, com vários tamanhos. Tem também aqui o dado bola. Vários tamanhos para você curvar a peça certinho. Aqui também outros dispositivos auxiliadores de fazer chatõezinhos, que é aqui um formato redondo, fazer um chatão redondo, um formato quadrado, para fazer um chatãozinho quadrado, retangular, triangular também, para fazer um chatãozinho triangular. Aqui um laminadorzinho, laminar os fios, chapa para mim conseguir realizar a prova. Tem aqui também meu carrinho de ferramenta, onde eu armazeno todas as minhas ferramentas. Tem aqui a questão dos martelos, mais um pouquinho de serra aqui,
a questão de dispositivos de acabamento, bastante pinça, sal branqueador, não sei se vocês conhecem, ele que faz toda a limpeza da peça, juntamente com uma água. Ela, após soldada, é sempre bom jogar nesse sal branqueador, que ele limpa a peça, desoxida a peça, então é muito importante ter esse sal branqueador. Tem aqui também uma isqueiro, riscador, uma pedra de alcances para laminar, para afiar a broca, consertar paquímetro. Para tudo isso é utilizada essa pedra de alcances. E aqui agora, indo para minha bancada mesmo, temos aqui esse daqui, água, uma tigelinha com água mesmo. Aqui aquele sal branqueador com uma chapinha, e esse fogão eu deixo ligado para esquentar esse sal e ele fazer efeito mais rápido. Já vindo para a bancada, hoje eu utilizo bastante esse maçarequinho aqui, o Little Torch, que é GLP e oxigênio. Tem também esse portátil, que é o Orca, que nele só vai o GLP, porque ele pega o oxigênio do ar. Super bonder mesmo, para colar algumas peças na chapa. Aqui tem todo aquele joguinho de fresas diamantadas, de fresas redondas, fresa espiga, rolinhos de lixa, tudo relacionado ao acabamento final, algumas escovinhas para limpar a joia. E aqui algumas ferramentas de marcação, que é tanto uma caneta puncionadora, onde eu posso puncionar a joia, onde vai ser furado. Tem aqui um riscador, um compasso, que é fundamental para fazer as marcações de furo, marcações de medida da chapa, alguns brunidores, que a gente utiliza para fazer um certo polimento, um certo acabamento final. Uma fresinha copo aqui, para dar aquele acabamento no tubo, tirar as rebarbinhas. Um rasquete, para tirar todas as rebarbas também. Uma agulha aqui, para fazer alguns desenhos na chapa, algumas coisas desse tipo. Tem aqui também o taço, que a gente utiliza para planificar o material, de acordo se a chapa estiver um pouco irregular, que é no caso dessa chapa aqui, por exemplo, irregular, a gente coloca no taço, conforma ela para deixar retinha. Aqui também uma terceira mão, uma pinça de pressão, cola bastão para eu colar os papéis na chapa e assim fazer o recorte. Questão de acabamentos, disquinhos de lixa já prontos. Um Scotch Brite aqui também para dar um acabamento. Isso aí é preso no mandril do motor, não é? Isso, professor, exatamente. Aí eu tenho o mandrilzinho do motor aqui, ó, onde eles vão presos aqui. No caso, esse é um motor Foreron, um motor muito bom. Não é aqueles, eu acho que Mic-Tic, e aí você aperta, ele dá um tranco. Na verdade, esse aqui, você aperta, ele já começa devagar,
não tem esse perigo de dar aquele tranco que acabar quebrando a broca. Tem aqui também todos os meus alicates. Então, tem que ter muitas opções dependendo do serviço que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, aqui é um alicate chato de um lado e redondo do outro. Tem um alicate meia cana de um lado e um chato do outro. Aqui um alicate de corte mesmo, comum. Alicate redondo. Alicate chato. Muitos tipos de alicate aqui. A questão do meu cronômetro, para cronometrar minhas provas. Porque tudo tem que ser bem certinho, então... Isso é só para campeão, né? Só para campeão. E aí eu faço a utilização do cronômetro para não me perder durante a prova. Porque no exato tempo da prova que eu estiver executando esse cerrado, por exemplo, eu sei que eu vou ter que estar, 20 minutos do cronômetro rodando ali certinho. E eu tenho que ficar seguindo esse cronômetro, porque caso saia do desejado, eu posso exceder o tempo e não ter terminado a prova. Isso é uma coisa muito ruim se acontecer. Tem aqui também um fluxo, prata-fluxo, para soldagem. O pessoal também utiliza soldarão. Eu, por motivos próprios mesmo, gosto mais do prata-fluxo, por ele grudar a solda, tudo certinho, mais bonitinho. Eu utilizo o prata-fluxo. Tem aqui também uma gradinha de metal. Faz basicamente a mesma coisa que esse tijolo refratário. Os dois são basicamente iguais. Às vezes, eu até tiro essa chapinha aqui e utilizo o tijolo refratário por costume mesmo. Mas, na verdade, os dois fazem a mesma coisa. Esse daqui é um pouco mais perigoso, a questão de estar direto no metal, então ele acaba absorvendo o calor junto e ele parece que absorve uma quantidade maior de calor. E isso acaba gerando um certo medo de fundir a peça, dependendo da solda que você estiver fazendo aí. Então aqui eu tenho um dispositivo também que eu desenvolvi, onde eu giro esse tijolo refratário. Consigo girar durante a solda, então é bem mais tranquilo. Uma varetinha de tungstênio para pegar a solda, usando prata-fluxo. Pinças. Tem aqui também todos os joguinhos de lima suíça. São limas Valorbis, limas muito boas. Tem aqui então ela quadrada. Ela chata. Você vai variando de acordo com o serviço que você estiver fazendo. Ela língua de burro, que é um lado dela lima e o outro tem essa diagonalzinha. Lima redonda. As microlimas ainda assim mais pequeno, muito fácil de quebrar. No caso aqui não foca direito, mas é uma lima redonda, bem pequenininha. Uma lima meia cana. E aqui eu tenho as brocas de diversos tamanhos para poder realizar os furos de acordo com o que é pedido no desenho, né? Tenho também o 2 praquímetros aqui para me auxiliar nas medidas tanto da chapa quanto que é pedido no desenho. E antes de vir para essa reunião aqui, eu estava executando uma peça. Inclusive deixei ela até aqui no aço, não terminei ainda. Então tá aqui uma peça de ouro. O projeto, no caso, é esse aqui. Então tem aqui as medidas que eu tenho que pegar, a medida de altura, que é 2,20. E aí, aqui tem a joia, e ela eu tô acabando ainda, eu só dei
um pontinho de solda aqui. Agora elas estão juntas. Tem aqui esse ajur. Só chama de ajur. É uma técnica antiga que o pessoal fala que quando você faz esse tal de ajur atrás do furo, eles dizem que dá um realce para a pedra acaba tendo mais brilho. Por isso essa técnica de ajur é feita nesse caso. E aí a joia que eu faço, ela tem que ser exatamente semelhante ao desenho, por ser escala 1 por 1. Então você colocou em cima, essa joia não pode aparecer nada em volta, do lado, não pode sair nada do desenho. Essa parte de cima aqui é feita com os tubos, então eu vou fazer depois, como eu disse, estou realizando ela ainda. E antes dela também eu fiz essa peça aqui, que é a montagem, depois no final no módulo 4. Como eu disse, sempre tem a montagem. Então essa peça se junta a outra. Uma junta na outra aqui, é soldado tudo. E aqui nesse espaço aqui, onde tem esse espacinho aqui, é onde a gente cria a nossa peça, a do próprio competidor. A partir do tema descrito, por exemplo, Art Deco, Art Nouveau, Vintage, desconstrutivismo, esse tipo de coisa, esse tipo de tema. Esse projeto. Tem aqui também a questão da gaveta, onde eu guardo vários tipos de martelo. Então, aqueles martelos especiais para determinadas curvas. Tem o martelo de chifre, não é isso? Isso, nesse caso esse é o de nylon. Esse é um de madeira, só que ele tem uma curvatura na ponta que acaba sendo melhor para fazer alguns tipos de curva. Um martelinho de 100 gramas. Um martelo de nylon numa ponta e de latão na outra. Tem aqui também umas talas de lixa. Folhas de lixa normais mesmo, para dar acabamento na peça. Todo esse processo. Vou dar uma mostrada para vocês, pessoal, na nossa oficina aqui que a gente tem no Senai de Limeira, que é algo bem grande, aliás. Aí sai do meu setor e aqui temos a nossa oficina mesmo. Aquela parte que você estava ali, você chama como? De oficina? Aquela parte ali seria a minha sala, a minha oficina mesmo, a meio que particular minha, onde só eu utilizo. Aqui é todos os alunos que utilizam para fazer o curso. Então aqui tem as nossas bancadas, nossos armários de ferramenta. Tem bastante coisa. Aqui é a mesa do professor. Aqui, no caso, é o espaço do próximo aluno que vai representar o nosso estado aqui de Limeira, que vai para a competição também. E aí ele tem a chance de ir para Lyon, na França, em 2024. Aí ele representará o Brasil também. Nesse caso, ele tem que representar o estado, ganhar o estadual, ganhar o nacional, para depois ter a oportunidade de representar o Brasil em Lyon, na França. Você ganhou o estadual, nacional, é isso? Isso, exatamente, professor. Você é o melhor do Brasil no momento. Exatamente. Que legal, parabéns. Muito obrigado. Temos aqui também nosso forno de secagem. Temos aqui algumas pecinhas que foram feitas a partir de resina e o processo de produção mesmo, que é a fundição. Temos todos esses processos aqui também.
Aqui uma resinadora. Laminador elétrico. Então também utilizo esse daqui para fazer algumas partes da prova. Nesse laminador tem calandra também aí, Gustavo? Calandra seria o que, professor? É esse cilindro que faz o abaulado. Sim, ele tem tanto o quadrado quanto o abaulado. Ah, tá. Porque isso foi uma coisa que nós discutimos lá, porque o pessoal da comissão estava separando calandra de laminador. Porque ele falou que a calandra é que faz o abaulado, o laminador que faz lâmina. Eu achava que era uma coisa só, entendeu? A calandra faz tudo. Na verdade aqui tem os dois, basicamente. É difícil ver laminador que não tem os dois. Por exemplo, aqui eu posso laminar tanto a chapa, nesse reto. Desse lado direito aqui fica os fios, fio quadrado. É. E aqui os meia canas, que seria o redondo, o abaulado. Certinho. Tem aqui Está também a escrito nossa... laminador aí na máquina, né? Isso, laminadores, são todas destacadas certinho, bonitinho. Aqui tem a nossa politriz, que é exaustor. Essa politriz a gente pode ligar ela, ver ela. Tem aqui nossas ferramentas para polir também. Lixa, luva de proteção, que é sempre importante. Cera vermelha. Aí é acabamento. Aqui é acabamento. Aí temos aqui a questão também do motorzinho do mandril rotativo, afiar algumas ferramentas de marcação. Vocês têm um torno aí? No caso a gente tem, mas fica em outro setor, em outra área. A gente Tá tem um bom. torno de joia. Aqui seria um macaquinho pra gente trefilar o fio. Ao invés de ficar fazendo força, a gente prende essa chapa aqui, escolhe o tamanho do fio desejado e aí começa a trefilar a partir desse macaquinho. Então você vai puxando aqui ele e ele vai puxando o fio. Você faz bem menos força do que prendendo na morsa e acabando puxando com a mão mesmo. Aqui alguns aumentadores e diminuidores de anel, alicate de pressão. E aqui a gente tem um pouco mais de tecnologia, que é a questão da solda MIG-MAG, utilizadas em joia mesmo. Tá usando laser já aí? Na verdade aqui é MIG-MAG. Uma solda laser mesmo seria essa daqui, da Rufin. Então aqui tem todo... Aqui tinha uma máquina na feira, uma solda laser, que era bem legal por ter a questão da telinha aqui. Essa aqui já acaba não mostrando a telinha com a mira. E aí você tem que usar sempre aqui. Robótica, não era? De automação. Isso, da Engermarker lá. Aí tinha a telinha, e com a telinha, eu pelo menos particularmente gostei bastante, por ser um pouco mais fácil de usar do que ficar colocando o olho aqui. A gente podia ver quem estava mexendo. Quem estava do lado de fora dava para ver quem mexia. Para ver também a solda, então é bastante interessante. Para ver como está soldando. Aqui também temos um binóculo para avaliar algumas pedras. Você chama isso de binóculo ou microscópio? Microscópio, perdão. Microscópio. Um motorzinho também dele para ligar a luz. Aqui também onde a gente utiliza para cortar as chapas. Subiu aqui para não ficar gastando serra e também não ficar gastando material, a gente sempre utiliza essa guilhotina para cortar a chapa, que acaba facilitando bastante também. Economiza tempo, economiza material e é sempre importante isso.
Essa aqui é a nossa oficina, pessoal. Muito bacana. Essa é a tua casa, então. Essa aqui é a minha casa, a segunda casa. Tô aqui faz 3 anos nesse processo. Quando você for contratado, é uma indústria que lhe contrata, não é isso, Gustavo? É basicamente isso que acontece mesmo, professor. Aqui, no caso, no Senai, a gente treina a mão de obra para a indústria. Então, no caso, o aluno chega aqui hoje, de certa forma, despreparado, e a gente acaba auxiliando ele a começar a pegar essa questão da joia, aprender a fazer joia. Ou também, no caso, a gente oferece treinamento para a empresa. Então, por exemplo, a empresa está lá e tem seu funcionário que não está conseguindo fazer determinada mão de obra com qualidade. Aí o funcionário vem para cá, a gente acolhe ele e explica para ele perfeitamente como que faz determinado processo. Uhum. Então, saindo daí, ou trabalha na indústria mesmo, ou pode trabalhar também num processo manual, artesanal, né? Exatamente. Tem algumas joalherias, oficinas que trabalham com processo basicamente manual, né? Isso é muito Exatamente. No nosso caso aqui em Limeira, é bastante comum a questão da... Aqui o ramo forte é semijoia. Então, a parte de fundição, tanto de baixa quanto de alta, aqui é muito comum. Aqui essa parte de joalheria artesanal não existe tanto mais. Aqui já está bem avançado na questão tecnológica. É indústria mesmo, vai fazer grande quantidade, né? Isso, grande quantidade. Aí tem a galvanoplastia, bastante coisa do tipo. E aí tem mais a folhado. Isso, folheado. Aí, no caso, o nosso Senai aqui é feito também para atender isso. Então, aqui do meu lado tem uma sala de galvanoplastia, onde tem vários tanques e agora ela está desativada por questões de segurança. Tem essa oficina aqui e tem mais 2 oficinas, uma de baixa fusão e a outra de alta fusão. Onde tem a cravação em cera, questão da redenação, esse tipo de coisa. Você falou que aquele soldador microscópico ali que tem você olha, e na feira tinha um que tinha um visorzinho. Sim. Então, ela é um equipamento que foi... E a tecnologia vai avançando o tempo todo, né? Sim. Você acha que teria algum tipo de avanço tecnológico que você acharia que seria interessante ter aí que não tem? No caso da minha competição, você fala? Pode ser sua competição ou a própria oficina que você trabalha aí. Então, na questão tecnologia, a única coisa que eu vejo hoje que a gente não tem aqui seria uma máquina laser, que seria para corte, gravação, esse tipo de trabalho. Agora, a questão de solda laser, a nossa é muito boa. A questão é só que não tem o visorzinho. O pessoal foi bastante inteligente em colocar aquele visor, eu achei uma sacada bacana. E no caso de colocar na nossa competição esse processo de solda laser ou também de fundição, a questão de desenhar no rinoceros, esse tipo de coisa, para a gente acaba sendo um pouco complicado porque envolve outros países. E por envolver outros países, a questão da joalheria artesanal, a joalheria antiga, sempre vai ser predominante. Por não ter chegado essa tecnologia em muitos países, por exemplo, como Índia, os países que são um pouco mais subdesenvolvidos. Mas a joalheria artesanal, ela tem ainda força em nível mundial, não é isso? Sim, exatamente, bastante. Na Inglaterra, se eu não me engano, é um dos países que eu vejo isso mais marcante. Inglaterra é onde o pessoal gosta e considera uma joalheria artesanal como se fosse uma obra de arte, porque verdadeiramente é. Isso, nem por isso eles fazem pouca quantidade, né? Exatamente. Mesmo sendo um processo artesanal, eles produzem bastante. Muito. Buscam essa questão de agilidade, né, de trabalhar como se fosse realmente, como se fosse um processo industrial, onde o funcionário ele tem que buscar sempre
o time certo de fazer. Uma peça, ele não pode passar o dia inteiro fazendo aquela peça de jeito maneiro. Ok. Você acha que, por exemplo, se eu resolvesse ter a minha própria oficina, essa que você mostrou que é a sua pessoal, ela dá conta do recado, não dá? Dá conta tranquilamente, professor. Dá Mas para fazer. a gema você compra ela pronta Sim, e aí só faz a parte de metal, né? A ourivesaria, né? isso, a gente não faz a lapidação, no caso. Uhum, tá certo. E nesse caso, eu tenho até. Tudo que eu mostrei ali, basicamente, eu tenho meio que na minha casa. Pra mim mesmo. Então, tudo que tem lá é meu. Tenho minha bancada, tenho minhas ferramentinhas lá em casa. Não tenho a parte de fundição ainda, por não ter onde colocar. Mas o que tem lá já dá para se virar bastante. E o Você que acha não tem, você aquilo, terceiriza. aquilo que tem ali custa o quê? Uns 10 mil reais, 50 mil reais? Quanto é que, se eu tenho um espaço sem nada, eu resolvo comprar tudo. Vou gastar o quê? Uns 10 a 50 mil reais? Provavelmente na faixa dos 10. 10, né? Nos 10, porque. E hoje tem também a questão do AliExpress. Comprar ferramenta no AliExpress tá compensando muito, sai muito barato. Que bom. Compensa bem mais do que você comprar aqui. Porque no AliExpress você vai encontrar ferramentas de qualidade melhor E vem da do China. que, do que as nacionais e vem da China, exatamente. O custo é barato, então acaba compensando formar toda uma infraestrutura através do AliExpress. Então, os alunos que estão vindo aqui, se eles quiserem montar a oficina, se tiver 10 mil guardado, dá para montar tranquilamente, né? Tranquilamente. Esse espaço aí que você tem, ele tem mais ou menos o quê? Uns 3 por 4? A área aí. Isso, a minha área de treinamento é mais ou menos isso mesmo. É uma área pequena, É é um bem quarto, fácil. né? Um quarto Um de uma casa. quarto. Um quarto de uma casa. Legal. Tá Eu ótimo. tenho uma pergunta. Ah, faça, por favor. Então, eu fiquei curiosa em relação à disposição de cada área ali de confecção, não sei como que vocês chamam, mas assim, o que que não pode ficar de jeito nenhum do lado de outra coisa? Tem a parte de fundição, não pode ficar de jeito nenhum perto de uma determinada máquina, ou você coloca um do lado do outro na sequência que você vai usar, onde você corta, onde você faz o polimento, onde você. Coisas desse tipo, fiquei curiosa. E isso, no caso, a gente aqui faz por separação de processo mesmo. Então a gente segue uma sequência. Então, da onde começa a bancada, vai encaminhando do laminador até a parte do acabamento. Então, a gente aqui não separa muito bem essa máquina não pode ficar do lado da outra. Porque, na verdade, não tem tanto esse perigo, não. A gente separa por setor mesmo. Então, veio da bancada, vai ter a parte de veio do laminador, fundição, aí passa pela bancada, depois tem a parte da politriz, que é o acabamento, e a questão da galvanoplastia, que é o banho. Então é mais separado pelas etapas mesmo. Você usa pouca água, não é isso, Gustavo? Não entendi, professor, perdão. Você usa pouca água no processo, né? Sim, pouca água. Somente lá na parte de acabamento, não é isso? Isso. Enquanto soldado também, mas uma tigelinha ali já dá conta de tudo. Tá bom. A localização do bujão, se ela puder ser fora do espaço, é melhor, não é isso? É melhor. No caso da minha sala ali, a gente teve que adaptar um bujãozinho. Agora, aqui na oficina, deixa eu virar a câmera aqui para vocês poderem ver. Aqui a instalação é feita, só que o cilindro de GLP fica lá embaixo, no caso. Então aqui, ó, passa esse caninho de GLP aqui. O caninho amarelo. O caninho amarelo é tudo de GLP. E aqui tá com ligação no Orca. E aí a nossa rede ela vai passando nesse caninho amarelo até sair lá em cima lá. E descer lá embaixo. Porque aqui é um andar acima, então o GLP ele fica lá embaixo. E essa é a nossa instalação de GLP mesmo.
Tá? Você tem aí o motor também, que tem um mandril que você bota as brocas, a coisa toda. Ele tem um chicote, não é isso que chama? Isso, um motor chicote. Então, ele é um motorzinho, cada bancada dessa tem um, não é isso? Isso, cada bancada dessa tem uma. Aí, como eu disse, no caso dessas bancadas aqui, que não é a minha, eles usam um motorzinho Microtech, que é uma de qualidade inferior. E aí, quando você aperta ele, ele acaba ele acaba indo rápido demais. Ele não tem aquele negócio de começar devagar e aí você podendo dar uma sequência. Ele já começa muito rápido o motor. Não tem um acelerador, né? Não tem um acelerador que vai de degrau em degrau. Ele já quer passar Você tudo. falou de equipamento de segurança, você citou o óculos, tem lugar que precisa usar luva, né? Na Isso, politriz tem que usar na luva, né? politriz. Na politriz, a utilização de luva é bastante importante, porque a gente já teve até aluno que não utilizou e acabou perdendo parte do dedo. É um pouco perigoso. Na questão da fundição também, o óculos escuro, que é utilizado bastante por causa do raio da luz, que é feito quando o material é fundido. E quando você usa salmoura, sal ou outro químico, não sai uma fumaça tóxica, nada disso, não precisa usar nada? Na verdade, não, professor. Quando usa o sal, a questão do sal e o salitre é tranquilo. Aí, no caso, a nossa solda de ouro da competição é utilizada um material que é meio cancerígeno. Aí a gente utiliza a questão da máscara. Mas aí vocês não usam não, né? A gente utiliza o cádmio na solda. E esse cádmio ele é cancerígeno. Então a gente utiliza uma máscara para fundir ele e derramar. Aí depois fica tudo tranquilo. Então é bom ter uma máscara no laboratório, na oficina, né? Sim, realmente. E, caso necessite, você tem como se proteger. Aham. Legal. Deixa eu pedir aqui ao pessoal. E vocês aí, galera, tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu queria perguntar sobre o maçarico, porque eu Pode. lembro que no grupo de estudos a gente começou a falar sobre isso, mas eu não sou entendida, né? E, assim, parece que tem, né, você mostrou dois, um que já tem o oxigênio e o gás juntos, né? Isso. E um que só tem o gás, o oxigênio ele pega do ambiente. Por que você tem dois? Um é melhor para alguma coisa e que o outro não é, ou não tem diferença? Então, no caso, pensando para si mesmo, para uso próprio, e a questão do bolso, o ideal seria o Orca mesmo, que é o que pega o oxigênio do ar. Agora, falando de qualidade entre os dois, particularmente, eu prefiro o Little Torch, que tem o oxigênio e o GLP. Ele acaba sendo um pouquinho mais forte. Então, no quesito agilidade, o Little Torch ele vai te trazer mais agilidade. Por ter o oxigênio e o GLP, a chama acaba ficando um pouco mais concentrada. Então, você consegue soldar mais rápido utilizando o Little Torch. Um é portátil e o outro não, né? Porque precisa dos dois cilindros, né? Tanto de GLP quanto de Quanto de oxigênio. oxigênio. Por exemplo, na feira você levou só aquele manual, né? Isso, mas tanto sem ser o portátil, professor, o normal mesmo, com instalação de gás, entre o Orca, que é, no caso, é esse maçarico aqui, ó. Entre o Orca, que só tem o GLP, e o Little Torch, esse daqui vai ser um pouco menos potente do que o Orca, por ter o oxigênio embutido nele. Entendi. E aí o Little Torch acaba trazendo um pouco de agilidade para o serviço, mas vai de joalheiro para joalheiro. Algumas pessoas acabam preferindo ainda assim o Orca. É melhor porque o calor é maior, né? Isso você Isso, consegue mais de calor, né? é mais concentrado e aí traz um certo risco, mas também uma certa agilidade. Pode acontecer de você tentar soldar uma garrinha e aí fundir a garrinha, pelo calor ser excessivo,
e também pode ser que você solde bem mais rápido que soldando orca. A soldagem também você usa esse tipo de bico de maçarico, né? Isso. A não ser que for aquela soldagem específica lá que você mostrou o aparelho, né? Que um é laser, o outro é outro material. Né? Aham. Aquela é de alta precisão, né? Aquelas são de alta precisão. Que é a questão, na questão da solda laser, acredito que vocês saibam, na solda que eu faço na competição normal é utilizando um material de adição. Então a gente tem uma chapinha de solda, que é considerada de solda, com algumas ligas, e ali a gente destaca o pedaço que a gente quer colocar. Então a gente inclui material na peça. Agora na questão do quesito da solda laser, a solda laser você une as duas partes de uma peça, e aí você dispara um raio e elas se fundem. E quando se fundem, ela acaba se juntando. Então na solda laser você não tem o material de adição. É o próprio material ali que vai ser soldado. Então ele dá uma fundidinha e junta. No meu caso, eu uso o material e aí elas se juntam. Uma sem cola, outra com cola. Exatamente. Tá certo. Me diga uma coisa, você falou na separação do layout aí por processo. Eu vi que isso influencia também na colocação das ferramentas, né? Sim. Então você guarda e condiciona as ferramentas também que são relativas àquele processo, né? O martelo da porta onde o martelo vai bater, a broca para onde vai ser usado, não é assim? Sim, você deixa sempre mais do lado ali. Então, por exemplo, na minha bancada, o mandril, o motorzinho, ele fica do lado direito e a chavinha também já fica do lado dele. Então, para ser mais rápido e ter mais precisão, eu já puxo a chavinha e já consigo abrir o motor rapidinho, para gerar uma certa agilidade. Beleza. Pessoal, aproveite aí o Gustavo, que ele está bem disposto hoje a falar um bocado, né? Então, eu tenho muito interesse em fabricar joia com aço cirúrgico, só que eu sei que o material é um pouco diferente. Você sabe me dizer como e qual material que eu deveria usar? Na verdade, maquinária, no caso. No caso, utilizando, não entendi a pergunta dele. Eu queria trabalhar com aço cirúrgico, só que eu nunca vi ninguém que faz de forma manual. Tudo que eu vejo são indústrias, tipo Empório do Aço e tal. Nesse caso, eu não iria saber te responder. É uma questão que também eu já cheguei a ver, e a questão da artesanal eu nunca cheguei a ver. Provavelmente é que nem eu vejo a questão da liga. A liga do material desse ácido cirúrgico vai ser só para questões de fundição mesmo. Porque se você pegar para fazer uma peça na bancada, talvez você não consiga conformar ela e colocar todas as características devidas à joia. Talvez ele deixe até de ser aço cirúrgico, se você botar calor e malhar. E passa a ser um aço normal. Porque assim, eu tenho muito problema para usar joia. Então, às vezes, eu até tenho um dinheiro a mais, eu posso me dar um presente melhor, mas eu só acho os mesmos modelos, que é tipo piercing, sabe? Eu não consigo achar muita variabilidade. Aí eu queria focar nisso, como produção. Bacana. Eu acho que hoje também você tem bastante coisa portátil. Lá na feira, eu acredito que o professor tenha visto, tinha um pessoal de maquinário lá que era um maquinário barato e a questão era fazer coisas pequenas, então acaba sendo viável. Porque hoje em dia, se você for comprar uma solda laser desse tamanho aqui, vai acabar saindo um pouco caro demais. A questão das nossas fundidoras que tem aqui vai ser caro demais. E hoje tem alguns equipamentos mais baratos para você poder utilizar também. No caso, seria esses equipamentos, eles forneceriam as pecinhas e você ia fazer uma montagem, né? Isso, eles são bem mais compactos. E aí, consequentemente, mais barato. Mas de qualquer maneira não haveria moldagem manual, né? Você manda a máquina fazer lá, elo, faz tal formato e depois você vai fazendo a composição, não é isso, Gustavo? Exatamente, professor. Ficou boa a resposta para você?
Então, ficou. É porque quando eu fui procurar saber, eu descobri que não é o mesmo gás que a gente usa pra fazer as outras joias. Então, assim, eu fiquei um pouco feliz em saber que eu posso procurar um maquinário um pouco mais delicado, porque na minha cabeça eu tenho que ter uma indústria enorme pra poder fazer. Eu posso pesquisar o nome da marca certinho que estava lá na feira, porque agora eu acabei me esquecendo, mas são máquinas que podem ser acessíveis sim. É bem tranquilo o valor. É porque, às vezes, a mudança do material implica na mudança do equipamento, dos processos. E, às vezes, é tão radical, você muda o material e o processo todo é muito... Muda todo o processo. Você aí, nesse processo que você está trabalhando, você trabalha basicamente com ouro, com a prata, né? O que mais? Agora na competição mundial a gente só utiliza a questão do ouro mesmo. Prata a gente passa pelo estadual. Só que nesse caso, o ouro, cada ouro tem seu pré-requisito. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com ouro de forma manual, na bancada. Então, minha liga do ouro 75 vai conter só prata e cobre. Agora, se você quer fazer, por exemplo, um processo de fundição com ouro, aí tem determinadas pré-ligas que já são feitas. Eles não revelam muito bem o que tem nessa pré-liga, mas acaba trazendo um maior benefício para você fazer uma joia de fundição, por exemplo. É mais fácil maleável, mais maleável, né? Mas Isso. a dureza é outra. Mas Isso, aí, o material vai rachar, não vai rachar. além do ouro, você pode trabalhar nessa oficina que você tem aí, prata, pode trabalhar mais o quê? Ouro, prata, latão, cobre, platina, ouro branco, ouro rosé. Beleza. Ali naquela hora você mostrou chumbo, né? Chumbo. Esse chumbo serve como base para você malhar? Para que serve aquele? Isso, a gente utiliza para conformação. Então, por exemplo, eu tenho uma joia onde ela é meio que côncava. Então eu faço essa marcação no chumbo, utilizando aquele dado bola, bato até que o chumbo faça uma curvatura. O chumbo serve como um molde. Isso, É o modelo. Aí ele fazendo a curvatura, eu venho com a pecinha em cima e bato. Entendi. Ele vira uma base, um suporte no formato que você quer. Isso. A madeira é mais interessante por conta que o chumbo, se você bater um pouquinho errado ali e der fogo depois, pode acontecer do chumbo vir a entrar no ouro, e aí contamina todo o ouro. Então, a madeira, se você fizer na madeira, é um pouco mais tranquilo. A madeira cavuca ela, né? Isso. Faz basicamente quase do mesmo jeito. Legal. Entendi. Beleza. E aí, pessoal, perguntas para o Gustavo? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Mais um comentário, assim, saber se... Eu imagino que vocês sempre façam as joias do início, do material, e aí trabalha todo o material e tal. Mas e como que seria para pegar uma joia que vocês terminaram, aí tem que ajustar o tamanho, ou uma joia que vem de fora para você consertar, ou para você transformar, que era um colar em um par de brincos, algo assim? É o mesmo material que você usa para confeccionar, ou são outras ferramentas? Você tem algum certo tipo de laboratório, que você tem ali um microscópio para você ver que material que é esse que chegou para você? Porque o material que você fabrica, você já sabe que é, né? Mas e quando vem alguma coisa de fora? Preciso de adaptar alguma coisa? Nesse caso que você falou de vir alguma coisa de fora, a gente tem um equipamento chamado espectrofotrômetro. Então ele emite um raio, onde ele entra no material, e aí ele examina tudo que tem ali naquele material. Então, por exemplo, você trouxe um ouro 18 quilates, já aconteceu isso. Trouxeram uma empresa, vem fazer uma examinação de uma peça que chegou para ela. Eles compraram de fora, pensando que era ouro 18 quilates. Chegou aqui, a gente foi fazer o teste, a peça constou como ouro 14 quilates. E isso eles acabam saindo perdendo. Então, nesse laboratório nosso, a gente faz toda essa examinação
emite um laudo, um relatório, para aí poder emitir para a empresa. Falar para a empresa, tá aqui seu laudo, e o ouro não é 18, no caso seria 14. Então, isso é de certa forma errado. E a questão de confecção, de reparos da joia, tem que passar por esse processo para a gente saber com qual material a gente está mexendo. E aí a gente parte para esse... Já me aconteceu de chegar bracelete, alguns braceletes quebrados, e aí você tem que juntar e dar uma soldinha ali e depois vir limando para depois polir. Só que a gente parte desse pressuposto mesmo, de saber qual material que é e sempre utilizando as mesmas ferramentas. Não sai muito desse comum, não. Se sendo material ali, ouro, latão, prata, cobre, vai ser sempre essas ferramentas mesmo. Entendi, obrigada. Tem nada. Quais as pedras que o pessoal está usando mais para fazer joias? Algemas. Referência, assim, né? A pessoa fica apaixonada. Nesse caso, o que eu tô vendo recentemente bastante é a questão da turmalina da Paraíba. Tem muito dela, né? Então, eu vejo bastante. Na feira lá, é uma das pedras que mais tinha quando você passava. Turmalina rosa, turmalina azul. É uma das pedras que eu tô mais vendo. Agora, uma das pedras que eu gosto bastante, particularmente, é a questão da água marinha. É uma pedra que eu acho muito bonita. É tradicional do Espírito Santo. É daqui. É da Aí região de vocês... Afonso Cláudio. É perto da região de Afonso Cláudio. Tem muita lá. De Afonso Cláudio. Muito bom. E vem cá, já aconteceu de quebrar uma pedra e qual foi o procedimento que vocês fizeram em seguida? Quando você vai cravar esmeralda é uma questão muito difícil. Esmeralda, você tem que estar sempre com umas 2 ali do lado, porque ela vai quebrar. E aí, partindo da cravação, por exemplo, uma vez estava cravando uma esmeralda e aí eu tinha 3 pedrinhas. Fui cravar uma, quebrou, 2, quebrou, na terceira não podia quebrar, mas quebrou. Aí a gente utilizou cola UV para colar uma na outra e ali dar uma certa enganada. Não deu para ver, passou despercebido, mas a gente colou com cola UV. Abacaxi. É sério isso. Né? Dizem que é complicado, as pedras elas acabam quebrando, né? Tem que ter bastante experiência, e mesmo quem tem experiência, às vezes passa mal, né? Complicado. Bom, é isso aí, então. Se vocês não tiverem mais o que perguntar, o que falar, vou dispensar o Gustavo também, que ele deve estar cansado também. Ó, ele nos falou mais de 1 hora aqui com a gente. Que nada, professor. Foi um grande prazer. Né? E, pessoal, eu queria pedir, se for possível, que a gente, todos aqui, abram as câmeras para a gente registrar esse momento aqui. Por favor. O Samuel bonitão aí, o Thiago vai gostar de ver essa foto. Só um minutinho. Isso, penteia o cabelo aí, passa a perfume. Eu mando para você essa foto também, tá, Gustavo? Meu cabelo tá grande, por isso que tô dando uma ajeitada, né? Se ajeita. A mulherada demora um pouquinho mais, que vai lá. É normal. A gente é feio mesmo, não tem jeito. Aí. Não tem Não é que eu tenho que conectar no celular. Ô, Gustavo, uma última pergunta. Esse laboratório seu em casa, quanto tempo você juntou o dinheiro para montar ele? Foi a questão de 1 ano juntando ali. E aí a gente não... Eu comprei tudo que tinha de mais barato. Comprei ferramentas nacionais.
Show. Porque, no caso, aqui no Senai mesmo, eu utilizo as ferramentas importadas, porque acabam sendo um pouco melhores. Então, por exemplo, a minha lima aqui no Senai, ela é Valorb. Lá em casa, eu já utilizo ela Dilloy, por exemplo. A Valorb, ela acaba durando mais. Às vezes compensa comprar uma Valorb e pagar mais caro, porque ela dura mais, do que comprar uma Dilloy, usar ela poucas vezes e ela não funcionar igual funcionava a Valorb. Aí, pronto. Obrigado. Pronto, agora é só dar um sorriso. Pronto, preparado? Vamos lá. Todo mundo bem bonito, feliz aí com o Gustavo. Esperei um pouquinho, deixa eu salvar aqui. Vou fazer mais um, hein? Vou fazer mais um. Isso aí. Depois eu boto lá para a gente ver como ficou. Show de bola. Veja, o que o Gustavo falou, Samuel, se é 10 mil reais, você economiza 1 mil reais por mês, dentro de um ano. Você tem uma oficina. Isso aí, não estou certo? Tá certo, sim. Então, bom, Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser falar alguma coisa para fechar, a gente agradece muito. A Ana Carolina também vou fazer um agradecimento em nome da turma. Não é, Ana? A gente combinou. Então, fique à vontade para a gente fechar hoje. Gustavo, a gente sabe que o Senai tem uma história importante aí na joalheria, então queria agradecer por todo esse conhecimento que você trouxe para a gente, foi essencial a gente fazer nosso trabalho, né? Eu realmente não sabia nem por onde começar. E agora, olha, você já deu a receita de bolo e a partir disso a gente vai conseguir desenvolver o nosso projeto. E muito obrigada em nome da turma. Que isso, eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado, professor Marcos, pela chance, pelo tempo de conversa que a gente teve aqui. Foi muito bacana para mim, enriquecedor para mim também. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bem. Eu vou encerrar aqui a gravação, certo? E depois eu disponibilizo lá